Querido, eterno e poderoso Deus, muito obrigado por mais este dia. Orienta-nos e dá-nos por teu divino Espírito a condição de entendimento. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são dos pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós, filhos da agoureira, semente de adultério e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes ofereces ofertas. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre os montes altos e levantados pões a tua cama, e a eles sobes para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras pões os teus memoriais, porque a outros mais do que a mim te descobres e sobes e alargas a tua cama, e fazes concerto com eles, amas a sua cama, onde quer que a vês. E vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe e te abates até aos infernos. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, o que buscavas achaste, por isso não adoeces. Mas de quem tivestes receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus empregados, mas o vento a todos levará e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á, aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza,
Me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravio, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e estender o dedo. E o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas do sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os teus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua restituição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles,
diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para sempre, para todo o sempre. Pois bem, minha gente, isto está no livro de Isaías, capítulos 56, versículos 8 a 12, 57, versículos 1 a 21, 58, versículos 1 a 14 e 59, versículos 1 a 21. E nós vemos que trata-se aqui das faltas e dos crimes de Israel. Nós percebemos que todos andamos como quem quer fugir do Senhor, como quem quer correr e sair da presença do Senhor a todo custo, como quem quer trabalhar como se fossem aqueles cães gulosos que não se fartam de forma alguma, como diz na própria palavra. Aqueles cães que já não ladram porque andam adormecidos e ainda por cima passam o tempo todo deitados. Pastores que não pastoreiam, homens da lei que não fazem as leis e pior ainda é que mesmo quando fazem as leis, eles mesmos são os primeiros a defraudar as próprias leis. Ou seja, eles destroem a lei antes mesmo que o justo possa necessitar dessa lei ou possa usufruir dessa lei. Por isso perece o justo. E não há ninguém que considere isso no seu coração. Os homens que são bons são retirados e são lançados para qualquer lugar, são retirados de seus postos, de seus ofícios e são lançados para o ostracismo e para o esquecimento, de forma que não possam fazer absolutamente nada para ajudar a nação a voltar a prosperar. De todas as formas, nós vemos que aqueles que querem adorar a deuses, a ídolos e etc., estão com, digamos assim, a porta aberta. Não porque os donos do poder tenham interesse neste ou naquele Deus. Não, não se trata disso. Eles têm medo do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque eles sabem que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele cobra de cada um de nós a cada passo que nós andamos. E ele nos cobra, digamos, com a certeza, com a segurança de que aquele é o preço justo pelo qual ele nos paga. Quer dizer, ele não está muito preocupado, esses homens, com tal ou qual Deus. Eles estão preocupados que não se adore ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Como se com isso eles conseguissem, digamos, neutralizar a força do Deus eterno e todo-poderoso. Não neutralizarão jamais a força desse Deus. Porque ele, o próprio Deus, o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo e que em um santo e alto lugar habita e também habita com o contrito e com o abatido de espírito, esse não se esqueceu de cada um dos seus filhos. Ele não está com a sua mão encolhida, nem com seus olhos fechados, muito menos com seus ouvidos tapados. De forma alguma, e suas mãos alcançam onde ninguém pode alcançar. Porque a sua
uma das suas faces é a verdade, outra de suas faces é a justiça. E essa verdade e essa justiça, ela penetra o âmago da alma humana. Ela vai até o mais profundo e traz lá de dentro toda a verdade. Ou seja, você não precisa falar. Será melhor para ti que fale, porque se você falar, o que vai acontecer? Você mesmo estará, digamos, trazendo para perto de si o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele que vê os teus caminhos e que vê os meus caminhos e que vê os nossos caminhos, nos sara e também nos guia e vai tornar a nos dar todas as consolações que necessitamos. Quer dizer, não há necessidade de que nos escondamos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas é claro, é natural que os ímpios, esses, de qualquer forma, eles vão fugir. Eles vão tentar fugir, eles vão tentar se esconder, eles vão tentar se esquentar debaixo de qualquer árvore verde e sacrificar a seus ídolos aquilo que eles quiserem, assim como a sacrificar seus filhos nos ribeiros ou mesmo lançá-los pelos penhascos. Porque são verdadeiros psicopatas, são pessoas que não amam nem a si mesmos, quanto mais aos outros. E, portanto, eles é que entram em contendas e debates e tentam, dando punhadas, clamar e dizer a Deus que estávamos em jejum, tu não nos vistes em jejum, como se aquele fosse o tipo de jejum que agradasse ao Senhor. Ignoram os ignaros que esse tipo de jejum é o que não interessa a Deus. O que interessa a Deus é aquele jejum que realmente torna-se para ajudar ao próximo. Ou seja, quando você jejua, não é simplesmente deixar de comer, e sim pegar o teu próprio prato de comida e entregar a outro. Até principalmente sem que o outro imagine que você está sem comer. Sem que o outro sequer perceba que você está entregando o teu prato para ele. É como se você, de fato, estivesse entregando mais um prato para ele, porque você está comendo o teu na frente dele. Como se ele não vai nem perceber, porque você está praticando a justiça, o direito do seu Deus, o direito do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quer dizer, nós temos que nos mostrar a Deus como Ele realmente quer que nos mostremos, não buscando contendas, debates e coisas vãs, como apontando nossos dedos para outros, até porque, em primeiro lugar, o que Deus quer é que o jejum que escolhermos, que ele seja realmente de troca, de distribuição, a fim de podermos chamar de fato a isso de um dia aprazível ao Senhor. Além disso, que nós estejamos sim mostrando a nossos irmãos qual é a verdadeira face do Deus a quem servimos. Daquele Deus que atende aos pobres, atende aos famintos, daquele Deus que faz com que nós, ao distribuirmos nossos pães, estejamos tirando a fome de nossos irmãos mais pobres. Quando distribuímos nossas roupas, estamos de fato tirando o frio dos nossos irmãos que estão com frio, dos nossos irmãos que estão desterrados, que estão fora das suas propriedades, que estão longe de alguém que lhes possa atender. Ou seja, não nos escondamos daqueles que são carne como nós, que são pessoas
como nós, porque é dessa forma que romperá a luz como a alva e a cura apressadamente vai brotar e a justiça estará diante da nossa face. A glória do Senhor estará à nossa retaguarda, porque isso é promessa, isso é o que Deus está nos falando. Dessa forma é que poderemos clamar e o Senhor então nos responderá, gritando, e ele nos dirá que eis-me aqui, meu filho. E acontecerá isso se nós tirarmos do nosso meio aquele jugo que faz com que nós estendamos nosso dedo contra os nossos irmãos e que faz com que nós abramos nossas bocas para nos envaidecer, para dizer aos nossos irmãos o quanto somos grandes, o quanto somos queridos, o quanto somos maravilhosos. Vamos deixar isso de lado, porque sabemos que se abrirmos a nossa alma ao faminto, fartando aquela alma aflita do pão, da roupa, então a nossa luz renascerá nas trevas e a nossa escuridão vai ser como o meio-dia. O Senhor estará nos guiando, como sempre, continuamente a nos guiar, fartando nossa alma em todo e qualquer lugar, especialmente nos lugares secos, fortificando nossos ossos, nos devolvendo nossa saúde, para que sejamos como o jardim regado e como o manancial de águas que nunca secam. Aquelas águas que poderão saciar a sede dos nossos irmãos, a sede dos nossos filhos, a sede daqueles que estão à nossa volta. E sabendo que, depois disso, todos aqueles que procederem da nossa carne, da nossa família, serão edificados e terão muita saúde, muita paz, muita prosperidade, porque isso será feito pela fé que eu tenho, pela fé que tu tens, pela fé que Deus coloca no teu coração, porque você não se desviou do sábado, porque você continuou a respeitar aquilo que era o dia aprazível ao Senhor, aquilo que fazia a vontade de Deus, aquilo que chamava a Deus para mais perto de você. Ou seja, você estaria dando honra a quem de fato tem honra e glória a quem de fato tem glória, lembrando de que Ele não divide a sua glória com ninguém. E é claro que dessa forma nós nos deleitaremos no Senhor, sem a menor sombra de dúvida, porque Ele nos fará cavalgar sobre as alturas da terra. Ele vai nos levar a lugares onde nunca estivemos. Ele vai fazer com que falemos coisas que nunca tenhamos falado. Ele vai nos levantar, Ele vai nos honrar, Ele vai trocar as nossas vestes por vestes novas, por vestes brancas, por vestes limpas. E tudo isso porque somos a herança de Jacó. E isso porque a boca do Senhor nos falou isso. Não porque nós tenhamos escolhido exatamente esse detalhe de sermos a herança de Jacó, porque o Senhor nos escolheu para tal. Não, mas sim porque Ele nos escolheu. E Ele resolveu fazer com que nós sejamos desta forma. Lembrando, a mão do Senhor nunca esteve, não está e jamais estará encolhida de forma que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado de forma que não possa nos ouvir. Portanto, clame sim a Ele e você vai ver que todas aquelas iniquidades que hoje te dividem, que hoje te afastam dele,
já não farão sombra. Por quê? Porque são os teus pecados, são os meus pecados, são os nossos pecados que realmente encobrem o rosto do Senhor quando se trata de que Ele nos olhe. Mas não porque esse pecado possa fazer frente a Deus entre nós, não. Mas porque nós o queremos fazê-lo dessa forma e nós fazemos com que dessa forma Ele não nos ouça, fazemos com que dessa forma Ele se afaste. É como se estivéssemos dizendo a Ele: afaste-se de mim, Senhor, porque eu não quero que o Senhor esteja aqui. Veja, só Ele pode te limpar, só Ele pode te lavar, só Ele pode te curar, só Ele pode te fazer renascer, só Ele pode fazer com que o teu trabalho seja produtivo, com que o teu trabalho seja cada vez melhor, com que este país volte a crescer, com que todos os nossos irmãos possam voltar a usufruir das boas coisas da vida. Agora, isso vai depender de nós, que nós mesmos possamos testificar a nosso favor, nos livrando dos nossos pecados, das transgressões que estão conosco, a fim de que assim, conhecendo as nossas iniquidades, possamos pedir perdão a Deus, retirando-nos da frente do pecado e abrindo nossas portas para que o Senhor possa entrar em nosso coração, jejuar conosco, cear conosco e participar conosco da vida com abundância. Veja, nós não podemos mais lançar palavras de falsidade de nosso coração da mesma forma que tossimos. Não, nós temos que estar com nossos corações limpos, a fim de que Deus possa entrar e morar nele. Veja que nós precisamos estar na presença do Senhor, de forma que Ele possa dizer que quando Ele olhou, Ele encontrou a mim e a ti e a tantos outros, a fim de que sejamos os intercessores, porque da forma que estamos indo, é o que Ele está dizendo, não há intercessor quando Ele busca. Não existe ninguém que queira levantar o seu braço e trazer a salvação e a justiça para os outros. De forma alguma, quando as pessoas más falam alguma coisa, nós nos calamos e nos escondemos. E está na hora de nós tomarmos as nossas vestes de vingança, pegarmos o elmo da salvação, colocarmos em nossa cabeça, nos revestirmos, nos cobrirmos de zelo como de um manto e ir à luta, porque estamos revestidos da justiça e como de uma couraça, e dessa forma podemos pleitear as mudanças que precisamos, a fim de que nossos irmãos possam ver desde o poente a glória e temer ao nome do Senhor, porque estaremos mostrando o que verdadeiramente o Espírito do Senhor faz em nossas vidas e, portanto, pode fazer na vida deles. Porque sabemos que temos um Redentor e que Ele vive, cujo nome é Jesus, o Cristo de Nazaré. Diz o Senhor que este é o seu concerto para conosco. O seu Espírito que está sobre mim, sobre ti, sobre todos nós, e as palavras dele que ele tem posto em nossa boca, não se desviarão da nossa boca, nem da boca de nossos filhos, nem da boca dos filhos de nossos filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Portanto, que seja cumprida a palavra do Senhor em tua vida. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos, bye, fui.